Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 24, continuação no 44, que diz assim: Jesus esclarece as escrituras. Em seguida, Jesus lhe explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então se lhe abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras, e lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão do pecado das nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunha desses fatos. Eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai. Contudo, permaneceis na cidade, até que sejais revestido do poder do alto. Jesus é levado ao céu. Tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu a mão e os abençoou na presença deles. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade, e reuniram-se e constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Amém, né? Aqui, como nós já tínhamos lido antes, né? Jesus aparece aos discípulos. Jesus apareceu aos discípulos ali depois de haver ressuscitado entre os mortos, mostrando para ele que ele não era um espírito. Jesus estava mostrando para todos eles que ele não era um espírito, que ele era de carne e osso, né? Então, que eles podiam tocar, que eles podiam sentir os buracos nas suas mãos, o buraco nos seus pés, né? Onde foi colocado o prego. Então, Jesus apareceu para eles. E aqui na continuação, Jesus esclarece as escrituras. Jesus lembra eles o que estava escrito nas escrituras, né? Falando com eles, era necessário que tudo isso viesse a acontecer com o Filho de Deus, né? Era necessário. Lembra o que estava escrito nas Escrituras? Lembra dos profetas, do que foi declarado por Moisés? Então era necessário que tudo isso acontecesse comigo, para trazer vida para eles, para trazer, né, a paz ao mundo, a paz com Deus. Então Jesus começa ali a explicar para eles todos esses fatos, todos esses acontecimentos, né? E tão repleto de alegria e surpresa estava que não conseguia acreditar no que via. Por isso Jesus lhe pediu: tendes algo? Aqui, né, quando Jesus come ali com eles, né? Então se lhe abriu os entendimentos para que pudesse compreender as escrituras. Então o próprio Jesus ali conversando com eles, o entendimento deles foi aberto. Quão necessário nos dias de hoje é que nós venhamos abrir o nosso entendimento para que as escrituras se cumpram na nossa vida, porque as escrituras vai se cumprir de qualquer maneira, mas nós temos que entender que o nosso entendimento tem que estar aberto para a vontade de Deus, para que nós possamos enxergar o que a Bíblia nos diz. Muitas vezes nós estamos com os ouvidos tampados, muitas vezes nós estamos com os olhos vendados, para que nós não entendamos o que estamos praticando todos os dias, né? Mas aqui o Senhor, ele nos ensina, nos capacita, né, a entender e a buscar cada dia mais diante da tua palavra, diante da tua presença, né? Então aqui Jesus começa ali a contar para os discípulos, a falar sobre as escrituras, tudo o que estava escrito. Então se abriu os olhos deles para que eles pudessem entender, né? E aqui Jesus ainda explica mais para eles ali, né? Então, aqui diz assim: Jesus é levado ao céu. E Jesus ali leva eles para Betânia. E ali, quando leva eles para Betânia, o Senhor é levado aos céus. É levado aos céus. E eles ali compreendem quem é Jesus, né? Ali eles começam a entender que é necessário que eles se reúnam a praticar as mesmas coisas que Jesus praticava. Como nos dias de hoje, nós nos estamos reunindo para poder levar a palavra a todos aqueles que não têm conhecimento, a todos aqueles que não conhecem a Jesus, não sabem quem ele é, né? Então nós temos esse dever de levar a palavra, nós temos esse dever, né, de fazer a vontade de Jesus, a fazer a vontade do Pai, para que o mundo inteiro venha entender quem é Jesus, porque começou ali nos discípulos,
né? Os discípulos começaram entre eles a falar sobre Jesus, sobre estes fatos, sobre estes acontecimentos, e depois foi saindo ao mundo, né? Mas Jesus fala algo aqui, né, para eles no 49, que diz assim: Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestido do poder do alto. Então Jesus está falando para eles: eis que eu vos envio a promessa está de pé, mas por enquanto permaneceis na cidade, até que do alto sejais revestido. Esse revestimento ali vai falar do Espírito Santo, porque eles tinham que esperar ser revestido pela presença do Espírito Santo sobre a vida deles. Era necessário que eles buscassem mais, era necessário que eles aprendessem mais, era necessário que eles esperassem o tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos atropelar o tempo de Deus, nós queremos fazer a nossa vontade, do nosso jeito. Mas aqui até os discípulos tiveram que esperar ser revestido. Muitas vezes nós estamos tão ligados ao mundo material, às coisas deste mundo, que nós esquecemos a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. E ela vai se cumprir na nossa vida, mas nós temos que buscar, esperar que do alto seja nos revestido da presença dEle. É necessário ser revestido da presença dEle. A presença que é o Espírito Santo. Nossa casa, o nosso templo tem que estar limpo. Nós somos templo, nós somos casa do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Então é necessário uma limpeza. É necessário tirarmos o que nos atrapalha de estar diante de Deus. É necessário fazer uma limpeza no nosso corpo. É necessário fazer uma limpeza na nossa alma. É necessário nós olharmos para dentro de nós e, se necessário, pedir perdão. Pedir perdão para quem nos magoou, pedir perdão para quem a gente magoou. Então é necessário fazer tudo isso, fazer uma limpeza e entender que Cristo está nos mandando fazer desta maneira, né? Então é necessário nós limparmos o corpo, é necessário nós estarmos com o espírito em dia, para que a presença do Senhor seja revestida sobre as nossas vidas. A presença que é o Espírito Santo, que habita em nós, mas que ele venha fluir na nossa vida, né? Assim como nós vamos ver mais adiante, né? Como os discípulos ali, buscando ao Senhor, foi cheio da presença, porque ali eles começaram a se reunir. Quando fala aqui, né, que Jesus foi levado ao céu e eles viram tudo isso acontecer, os seus olhos viram, mas Jesus falou que era necessário que começasse em Jerusalém, era necessário que saísse dali, começasse ali. E esse começo de tudo isso, né, para que viesse para as nações inteiras. Aqui mesmo diz, né, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então era necessário, né? Este daqui foi no 47. Então era necessário que tudo isso acontecesse, era necessário. Assim como é necessário na nossa vida que nós possamos buscar mudanças para melhor, mudança para entender o que o Cristo tem nos deixado, mudanças junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda. O que eu não posso fazer, me ajuda, me capacita. E ele vem, ele te capacita. Basta você pedir. Muitas vezes nós não estamos recebendo porque nós não estamos pedindo. Pedir, dá-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscar e encontrar-vos-á. Achareis o que você procura quando você buscar. Mas nós temos que buscar de toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Nós temos que ter sede, seja da palavra, seja da presença. Porque aqui, quando eles começaram ali a se reunir, eles foram cheios. Mas era necessário que eles se reunissem, era necessário que eles buscassem a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O Senhor diz isso para mim e para você no dia de hoje. Vamos buscar a Ele. Vamos nos disponibilizar. Falar: Senhor, eis-me aqui, usa a mim. Eu estou disponível. Basta você falar. Somente, tão somente. Acredite que o Senhor é fiel para cumprir tudo que Ele te prometeu. Mas você tem que estar de pé como soldado valente, pronto a fazer a vontade de Deus. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus com esta palavra maravilhosa. Palavra de Cristo. Amém?